Vamos lá para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre algumas experiências mais sobrenaturais que eu tive em sonho, né? E peço que assistam até o final, vai ser um vídeo curto, eu quase que meio que me forcei a fazer. Tem acontecido algumas coisas na minha vida que a mente não quer que venham pensamentos para eu não gravar e tal, para deixar seguir assim, mas creio que é importante continuar a gravar meus vídeos. E então é meio que tô me forçando um pouco a gravar. Foi o primeiro sonho um pouco mais paranormal que eu tive. Eu sempre fui meio triste da vida, meio depressivo, né? E por ser assim, até meus sonhos também eram meio que negativos, né? E daí eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu sempre sonhava de vez em quando. De vez em quando eu sonhava, né? Mas era um sonho recorrente, ele sempre voltava. Que tipo, eu tava andando em algum lugar ou eu estava correndo em algum lugar. E daí, geralmente eram lugares altos assim. E não sei porquê. Não sei se no sonho eu estava sendo perseguido ou não, às vezes. E eu estava em lugares altos e vamos dizer que batia alguma coisa em mim. E daí eu pulava. Vamos dizer que eu pulava do prédio embaixo, entende? Era como se... Eu tinha esse sonho meio recorrente de estar pulando dos prédios, assim, dos lugares, assim, nos barrancos. Tipo, chegava assim num lugar alto, assim, e eu de vez em quando sonhava me jogando. Ou correndo de alguém, ou não... Às vezes não estava correndo de ninguém, mas mesmo assim eu me jogava. E era um sonho bem... Eu acho que era até meio ruim pra mim, porque toda vez eu acordava meio assustado, entende? Porque eu me jogava no sonho. Me jogava assim, eu sentia caindo, mas daí antes de chegar no chão assim, eu acordava e acordava desesperado, né? Com medo, pensando que ia morrer. Se a pessoa, geralmente se a pessoa subir hoje em cima de um prédio tipo de 5 andares e se jogar, provavelmente tem boas chances de morrer. E daí eu acordava assustado, com medo de morrer. E eu ficava todo... De vez em quando eu sonhava isso, que eu me jogava dos prédios e antes de cair mesmo, bem antes de bater no chão assim, eu já acordava assustado já. E desesperado e começava a rezar e com medo de morrer, tá bom. E foi passando, né? Só que esse sonho, aos poucos comigo, foi me enchendo o saco, tá ligado? Vamos dizer assim. Fui ficando meio estressado, porque... Sonho chato, tá ligado? A pessoa, do nada, eu saía me jogando e antes de chegar no chão eu acordava assustado de madrugada. Sonho chato. De vez em quando eu tinha esse sonho e acordava puto da vida. Acordava com medo, mas também acordava puto, né? Aí isso foi crescendo dentro de mim. De eu ficar puto. Aí beleza. Aí, por eu ser meio tristinho, né? Sempre ser meio depressivo. E isso foi crescendo dentro de mim. Um pouquinho de até... Vamos dizer, um pouco até de raiva, né? Desse sonho. Ter sempre esse sonho ali. E foi crescendo esse sentimento dentro de mim. Um pouquinho de raiva, eu ser meio tristinho. E daí, um certo dia, tava eu sonhando de novo. E não sei o que aconteceu, não lembro direito nesse sonho. E não sei por que também. Aí eu me jogo no sonho. Só que daí, enquanto eu tava meio que no ar, né? Eu me jogo e estou eu caindo no meio do ar. E daí, dessa vez foi um pouco diferente. Além de um pouco de cansaço desse sonho, né? Aí dessa vez eu pensei assim... Enquanto eu estava caindo, eu fiquei pensando assim: quer saber, cara? Não vou ficar com medo, vou deixar. Se for pra acabar com a vida, eu vou acabar. Foi uma coisa bem rápida, mas vamos dizer que, simplificando, foi isso que eu pensei na hora, né? Enquanto eu tava caindo, eu pensei assim: quer saber? Essa vida já não é essas coisas todas e quer saber? Eu vou deixar me levar. E daí eu caindo e pensei isso. E daí larguei mão, entende? Larguei mão enquanto eu tava caindo. E daí, por incrível que pareça, vejam que doideira.
por incrível que pareça, nesse dia que eu larguei mão, eu deixei de ter medo, né? Eu larguei mão mesmo no sonho, vamos dizer que no sonho eu ia morrer. Então eu meio que larguei mão. Eu disse, quer saber, se for pra morrer, eu vou morrer. Deixa me levar. Antes de eu cair no chão, começou a... Depois que eu larguei mão assim, que eu disse, quer saber, eu não tô nem aí, cara. Deixa vir, deixa me levar. E daí antes de cair no chão, eu comecei a sentir uma paz. Uma paz que eu não sei nem como explicar pra vocês. Uma paz tremenda. Daí eu senti essa paz. Antes de cair no chão, fechei os olhos e pensei, deixa me levar. E comecei a sentir essa paz. E antes de chegar no chão, fui começando a sentir essa paz e pronto. Resultado, acordei. Pela primeira vez em todos esses sonhos que eu me jogava do prédio, eu acordei e acordei bem, acordei tranquilo. Vamos dizer que aquela paz tinha passado para fora do sonho, né? Tinha se espalhado depois do sonho pra minha vida. E daí eu acordei na mesma hora assim, só que eu acordei em paz, tranquilo. E daí beleza. Daí eu sonhei isso e passou. Depois desse sonho eu não tive mais esses sonhos assim de estar me jogando dos lugares, né? E ficar com medo. Não tive mais esses sonhos. E aí beleza, eu acordei. E daí esses dias, com a cabeça que eu tenho hoje, depois de ter passado tudo que eu passei na vida, eu conversando com uma amiga sobre morte. Ela tem essa crença que Jesus vai voltar, né? E eu conversando com ela assim, e daí me veio um estalo assim na cabeça. Me veio como se fosse um estalo assim. Daí eu lembrei desse sonho. Aí eu falei pra ela, poxa, quer saber, eu pensando nisso agora, eu tive tal experiência no sonho e tal, e eu me peguei repensando nisso agora. E agora que esse sonho fez sentido pra mim, depois de, não sei lá, acho que tem uns 10 anos que eu sonhei isso. Agora que esse sonho ia fazer sentido pra mim, como é que eu posso explicar isso pra vocês? Primeiro, o insight que eu tive sobre isso, pensando hoje assim, é um pouco falar sobre medo, né? O quanto o medo te trava às vezes de fazer alguma coisa. Você tem vontade de fazer alguma coisa e tal, e daí tem medo de fazer tal coisa, e daí fica com medo, fica meio receoso, não faz. E como isso trava a pessoa, né? E eu penso nisso porque enquanto eu tivesse com medo de cair no chão e de morrer, enquanto eu pensasse assim, de que se eu caísse no chão eu fosse morrer e não existe mais nada, o quanto isso me deixava nesse looping, vamos dizer que era um looping, porque enquanto eu ficava nesse medo assim, de que quando eu fosse cair eu fosse morrer, eu continuava sonhando com isso, era como se fosse um looping, até que um dia que eu larguei mão do sonho, e daí vamos dizer que de um jeito ou de outro eu meio que desafiei esse medo, eu larguei mão, eu parei de ter medo, eu só deixei o que fosse melhor, para se fosse para cair, fosse cair lá no sonho. E o quanto isso, depois que eu tive essa experiência, eu parei de ter esses sonhos, entende? Só para você pensar um pouco sobre o medo e sobre como isso te deixa às vezes travado, meio que rodando num looping ali. Porque enquanto eu tivesse esse medo, esse sonho ia ficar vindo, né? Interessante. Só para vocês pensarem um pouco. Mas o que fez mais sentido pra mim, assim, que veio como um estalo, e daí a partir disso, tipo, na hora assim, eu fiquei, puxa, puta lá merda. A gente não morre. A gente não morre. Pelo menos eu tinha meio que a ideia de que depois que a gente morresse, era como se fosse um apagão. É como se tudo... Eu pensava assim antes, né? Ah, morri, já era. Morri, ferrou. Um apagão e eu não vou ver mais nada e pronto, deu. Aí eu não sei se Jesus vai voltar ou não. Se ele voltar, e pronto, ele vai, sei lá, fazer o arrebatamento, levar os dele lá pro paraíso. Era meio assim que eu pensava, né? E daí caiu como se fosse um estalo assim, ó. Puta lá merda, a gente não morre. Ou seja, o que começou a fazer sentido pra mim ali na hora assim que eu pensei, puta merda, a gente não morre.
É como se eu estivesse voltando pra fonte. É o contrário, entende? É como se eu... Beleza. Isso veio como um estalo pra mim, assim, na hora. É como se eu estivesse voltando pra fonte. É como se eu acho que por isso que eu senti essa paz inteira. É como se eu estivesse voltando pra fonte. É como se eu estivesse voltando pra casa. E eu não sei de onde eu vim, de que planeta que eu vim, se eu sou um espírito que veio de outro planeta. E eu não sei de nada. Eu só sei que hoje é que eu tô vivendo essa vida como humano. Mas é como se e daí veio. Caramba, velho, como isso fez sentido pra mim assim na hora. E daí que eu tava voltando pra casa, que a morte é só uma saída dessa alma, desse espírito, desse corpo aqui, dessa percepção de corpo que a gente tem, mas continua depois daqui. Foi isso que me veio esse estalo. Primeiramente, é a minha percepção, então é o que hoje eu levo pra minha vida, é o que eu acredito depois das tantas experiências que eu tive. Poxa, isso só veio fazer sentido de alguns meses pra cá, depois de 10 anos desse sonho que eu tive, entende? Então, isso é o meu ponto de vista, é o que eu acredito, respeito quem acredita em alguma coisa diferente. Só tô trazendo o meu ponto de vista pra vocês, e é isso que eu penso hoje sobre isso. E o quanto esse sonho fez tanto sentido pra minha vida, assim, né? É como se eu tivesse tido aquela experiência lá, e beleza, a vida não mudou em nada pra mim na época, não mudou em nada pra mim. Pra me fazer sentido hoje, cara. Hoje vem me fazer sentido essas coisas pra mim. Como o universo é interessante, né? Como o universo é interessante. E é isso. Leve pro coração de vocês o que faz sentido pra vocês. Meu muito obrigado a todos que assistem meus vídeos. Gostou do vídeo, deixe teu like. Se fez sentido pra você ali, tocou no seu coração, você pegue e se inscreva. E é isso. Um abraço no coração de vocês e namastê.